Você já parou para pensar quantas almas estão passando por uma transformação profunda neste exato momento e nem sequer percebem? Em mais de 2 décadas observando como Deus trabalha na vida das pessoas, posso te garantir que isso acontece com uma frequência muito maior do que conseguimos imaginar. Vivemos numa cultura que nos condiciona a reconhecer apenas as mudanças espetaculares, os milagres cinematográficos, mas raramente nos ensinam sobre os sinais delicados e poderosos de que o Espírito Santo está operando uma renovação completa. No mais íntimo do nosso ser, Billy Graham, esse gigante da fé que tocou milhões de corações ao longo de sua vida, sempre dizia que Deus nunca está com pressa, mas nunca se atrasa. Ele compreendia profundamente que a verdadeira transformação espiritual não acontece como nos filmes evangélicos que assistimos. Não é um momento de êxtase seguido de perfeição instantânea. É algo muito mais profundo, muito mais sutil e infinitamente mais duradouro. É como se fragmentos dispersos da nossa alma começassem a se reunir pela primeira vez em anos, talvez décadas, possivelmente pela vida inteira, sob a direção amorosa do Criador. Graham entendia algo que poucos pregadores de sua época usavam: ensinar que o coração humano tem uma sede natural pelo divino, uma fome insaciável pela completude que só pode ser encontrada em Cristo. Ele sabia que mesmo nos nossos momentos mais sombrios, nos vales mais profundos da depressão e do desespero, existe uma força sobrenatural trabalhando incansavelmente para nos restaurar. Não através da negação dos nossos problemas ou da supressão das nossas dores, mas através da integração consciente de toda a nossa humanidade diante da graça de Deus, nossa luz e nossa escuridão, nossas feridas e nossos dons, nossos medos mais profundos e nossa coragem mais genuína. O que realmente acontece quando Deus está curando uma alma, e isso pode te surpreender completamente, é que essa cura começa a se manifestar através de mudanças aparentemente insignificantes, na forma como você se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o próprio Deus. Mudanças que nossa sociedade materialista pode não valorizar, que talvez nem sua própria família compreenda no início, mas que representam revoluções silenciosas na estrutura mais profunda do seu espírito. Na prática concreta, longe apenas da teoria teológica, isso significa que você pode estar dirigindo para o trabalho numa segunda-feira qualquer e sentir uma conexão diferente com a presença de Deus. Pode estar no meio de uma discussão familiar e perceber que não precisa mais se defender desesperadamente para provar seu valor. Pode acordar numa manhã de domingo com uma sensação inexplicável de que, mesmo sem conseguir colocar em palavras, algo fundamental mudou na sua relação com a eternidade. Entre todas as pessoas que já acompanhei nessa jornada de fé ao longo dos anos, posso te assegurar que os sinais mais profundos de cura espiritual aparecem justamente quando paramos de procurar por eles com desespero. É como se o próprio Jesus sussurrasse ao nosso coração: agora que você não está mais tentando me controlar, posso te mostrar quem você realmente é, quando todas as máscaras religiosas finalmente caem. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia promete que aqueles que buscam a Deus de todo o coração o encontrarão, mas ele também entendia que essa busca não é uma corrida frenética, é uma entrega confiante. Os primeiros sussurros da transformação. Isso acontece com muito mais pessoas do que você pode imaginar, mas vivemos numa cultura religiosa que valoriza apenas os testemunhos espetaculares e os milagres instantâneos. Ninguém te ensinou a reconhecer quando sua natureza pecaminosa, aquela parte de você que sempre se sentiu separada de Deus, finalmente está sendo redimida de forma genuína e duradoura. Ninguém te explicou que existe uma diferença abissal entre estar bem emocionalmente por um tempo e estar verdadeiramente sendo curado através da graça transformadora de Cristo. Você pode não perceber ainda, mas seu espírito, sua mente e seu corpo já sabem quando esse processo divino está acontecendo. Existe uma qualidade diferente na sua paz interior, na forma como você enxerga as adversidades, na maneira como seus olhos encontram os olhos de outras pessoas com compaixão. Jennifer, não é coincidência, não é sorte, não é apenas uma fase emocional. É a graça de Deus operando aquilo que Billy Graham chamava de o milagre do novo nascimento em ação contínua. É exatamente o que você experimenta quando finalmente para de tentar ser o cristão que acha que deveria ser e começa a descobrir quem Deus sempre sonhou que você fosse. Quando suas partes mais feridas não são mais inimigas a serem derrotadas na oração, mas aspectos da sua humanidade a serem entregues nas mãos amorosas do Salvador e transformadas pelo seu poder. Se você está sentindo que algo profundo está mudando no seu coração,
Se há momentos em que se reconhece no espelho de uma forma completamente nova. Se certas situações que antes te desestabilizavam espiritualmente agora parecem menos ameaçadoras, é porque o Espírito Santo está fazendo um trabalho ancestral de restauração na sua alma. Billy Graham sempre insistia que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas raramente falamos abertamente sobre como reconhecer quando esse plano está se desdobrando, de forma quase imperceptível no nosso dia a dia. A verdade é que reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre viver conscientemente sua jornada de fé ou deixar que as bênçãos mais profundas de Deus passem despercebidas pela sua vida. E quando você finalmente reconhece, quando verdadeiramente enxerga o que o Senhor está fazendo dentro de você, absolutamente tudo muda. Sua oração muda, sua leitura bíblica muda, seu relacionamento com a igreja muda, sua forma de amar as pessoas. Se você está reconhecendo sua própria história nessas palavras, deixe um comentário aqui embaixo contando qual desses sinais tem tocado mais profundamente o seu coração. E se este conteúdo está fazendo sentido para a sua jornada espiritual, que tal se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre como Deus trabalha, de forma silenciosa, mas poderosa, na vida dos seus filhos? A diferença entre religiosidade e transformação verdadeira. Existe um abismo entre o que nossa cultura evangélica chama de estar bem espiritualmente e o que realmente significa estar sendo curado através da obra redentora de Jesus Cristo. A religiosidade tradicional nos ensinou que cura espiritual é ausência de pecado visível, é funcionalidade dentro dos padrões da igreja, é conseguir manter uma aparência de santidade diante da comunidade. Mas Billy Graham sabia de algo muito mais profundo quando dizia que Deus não está interessado na nossa perfeição exterior, mas na sinceridade do nosso coração. Verdadeira cura espiritual é a integração com o caráter de Cristo, é tornar-se completo através do amor incondicional do Pai. É abraçar tanto nossa necessidade desesperada de salvação, quanto a suficiência absoluta da graça divina. O que realmente acontece quando você está sendo curado através da obra do Espírito Santo é que você para de tentar eliminar sua humanidade para agradar a Deus. Você para de guerrear contra sua tendência ao pecado, suas limitações humanas, suas dúvidas ocasionais, suas imperfeições gritantes. Em vez disso, você começa a desenvolver uma relação completamente diferente com tudo isso. É como se você descobrisse que aquilo que sempre foi visto como obstáculo para a santidade, na verdade, carrega revelações vitais sobre quem Deus é e sobre como Ele quer se relacionar com você na prática cotidiana. Isso significa que uma pessoa que está verdadeiramente sendo transformada por Cristo pode parecer menos arrumada espiritualmente do que alguém que apenas suprime seus conflitos internos através de disciplinas religiosas rígidas. Pode chorar mais facilmente durante a oração, porque finalmente se sente segura para ser vulnerável diante de Deus. Pode expressar suas frustrações de forma mais honesta porque descobriu que o Senhor prefere verdade na intimidade do que encenação. Pode admitir suas lutas e dúvidas que antes escondia para manter uma imagem de maturidade espiritual. Para observadores externos que não compreendem os caminhos de Deus, isso pode parecer regressão ou até mesmo afastamento da fé, mas para quem entende como o Espírito Santo trabalha no coração humano, isso é evolução pura, crescimento genuíno, maturidade espiritual real. Billy Graham compreendia que o que ele chamava de consciência coletiva da igreja, essa camada mais profunda da nossa experiência comunitária de fé, carrega não apenas tradições e doutrinas, mas também potenciais de cura que foram esquecidos pela cristandade moderna. Quando você está sendo curado através da graça transformadora, você está acessando sabedorias bíblicas ancestrais sobre como ser humano de forma completa diante de Deus, não apenas funcional dentro dos sistemas. Por exemplo, nossa cultura cristã contemporânea nos ensina que raiva é sempre pecaminosa, que tristeza é sempre falta de fé, que medo sempre revela desconfiança em Deus. Mas no processo de cura através de Cristo, você descobre que raiva pode ser energia santa protegendo aquilo que Deus valoriza. Tristeza pode ser a forma que a alma tem de processar perdas necessárias para o crescimento. E medo pode ser discernimento espiritual, te alertando sobre aquilo que não vem do Senhor. O que acontece no seu espírito durante esse processo é absolutamente fascinante. As defesas emocionais rígidas que você construiu para sobreviver em ambientes religiosos tóxicos
começam a se tornar mais flexíveis através do amor incondicional de Jesus. Os mecanismos de julgamento onde você projetava nos outros irmãos aquilo que não conseguia aceitar em si mesmo começam a ser reconhecidos e entregues ao Senhor para transformação. Você para de precisar que a igreja, a família ou o mundo externo sejam perfeitos para se sentir seguro na presença de Deus. Entre todas as pessoas que acompanhei nessa jornada de fé genuína, posso te garantir que existe um momento específico quando a cura através da graça se torna inegável. É quando você percebe que não precisa mais da aprovação da liderança religiosa ou da validação da comunidade para saber que é amado pelo Pai Celestial. Não porque você se tornou rebelde ou indiferente aos irmãos, mas porque finalmente encontrou em Cristo uma fonte inesgotável de aceitação que é absolutamente inabalável. Billy Graham chamava isso de encontrar a sua identidade em Cristo. Não no ego religioso que tenta impressionar e controlar, mas na identidade verdadeira que simplesmente repousa no amor divino. Quando você está sendo curado através da obra redentora, você está se lembrando de quem você sempre foi nos planos eternos de Deus. Antes das feridas relacionais, dos condicionamentos religiosos, das expectativas denominacionais, não retornando a uma ingenuidade espiritual, mas integrando a simplicidade da fé infantil com a maturidade da experiência adulta. Os sinais profundos da obra divina. Agora vou compartilhar com você os sinais específicos que revelam quando alguém está verdadeiramente sendo curado através da graça transformadora de Cristo. Estes não são sinais que você vai encontrar em manuais de crescimento espiritual ou em livros de autoajuda cristã. São observações profundas de como o Espírito Santo se manifesta quando finalmente encontra um coração completamente rendido à sua obra. Primeiro sinal. Você começa a sentir suas emoções sem precisar imediatamente espiritualizar ou justificar cada uma delas. Antes, quando tristeza chegava, você corria para versículos de consolo ou atividades da igreja. Quando raiva surgia, você a reprimia com orações de perdão forçado ou explodia de forma destrutiva. Agora existe um espaço sagrado entre sentir e reagir religiosamente. Você pode estar no meio de uma conversa difícil com um irmão e perceber a irritação crescendo no seu peito. Mas em vez de fingir que está tudo bem ou de partir para o confronto, você simplesmente reconhece diante de Deus: Senhor, estou me sentindo. E essa simples honestidade na presença divina por si só diminui o poder que a emoção tinha sobre você. Segundo sinal. Suas reações às pessoas da igreja e da família mudaram de forma surpreendente. Aquele irmão que sempre te irritava profundamente, agora desperta mais compaixão do que julgamento. Não porque você se tornou passivo ou condescendente, mas porque você reconhece que a irritação intensa geralmente aponta para algo em você que o Espírito Santo quer tocar e transformar. Billy Graham diria que você está retirando suas projeções e permitindo que Deus trabalhe tanto no seu coração quanto no coração do outro. Isso significa que você para de culpar outros pelos seus estados emocionais e espirituais e começa a usar esses estados como oportunidades de oração e crescimento pessoal. Terceiro sinal. Você desenvolveu uma tolerância impressionante. A incerteza nos planos de Deus. Antes, não saber qual era a vontade divina para uma situação te deixava numa ansiedade espiritual constante. Agora existe uma parte de você que encontra até mesmo uma certa paz no mistério dos caminhos do Senhor. Não é que você não busca mais direção através da oração e da palavra, ou que se tornou negligente com responsabilidades, mas você parou de tentar forçar respostas de Deus e começou a confiar que Ele revelará o que você precisa saber no tempo certo. É como se você tivesse feito as pazes com o fato de que Deus é soberano e que isso é a coisa mais segura que existe no universo. Quarto sinal. Sua relação com o tempo devocional mudou completamente. Você não está mais correndo desesperadamente do seu passado pecaminoso, nem ansioso demais pelo futuro eterno. Existe uma qualidade de presença na oração que você nunca experimentou antes. Quando você está lendo a Bíblia, você realmente está encontrando com Deus através das palavras. Quando está adorando, você sente genuinamente a presença do Espírito Santo. Quando está orando, você percebe que está tendo uma conversa real com o Pai Celestial. É como se você tivesse finalmente chegado à sua própria vida espiritual, depois de anos vivendo uma fé em piloto automático. Quinto sinal. Você parou de precisar que as pessoas compreendam completamente sua experiência com Deus para si. Sentir validado na fé. Antes, quando alguém questionava sua teologia ou não entendia seu testemunho,
Isso mexia com algo fundamental na sua segurança espiritual. Agora você pode estar numa situação onde todos discordam da sua perspectiva bíblica, e mesmo que não seja confortável, não abala sua certeza de que pertence a Cristo. Isso não é teimosia ou arrogância espiritual. É uma conexão mais profunda com a verdade que o próprio Deus colocou no seu coração. Sexto sinal. Suas escolhas começaram a refletir os valores que Deus realmente colocou no seu coração, não os valores que a cultura cristã diz que você deveria ter. Talvez você tenha percebido que odeia eventos grandes da igreja, mas ama conversas íntimas sobre fé. Talvez tenha descoberto que precisa de mais tempo de solidão com Deus do que pensava, ou que na verdade é mais evangelístico do que se permitia ser. Essas descobertas não são pequenas rebeliões. Elas representam você finalmente se dando permissão para ser quem Deus criou você para ser, não quem foi condicionado a ser por expectativas denominacionais. Sétimo sinal. Você desenvolveu uma compaixão genuína por todas as versões anteriores de si mesmo na jornada de fé. Em vez de sentir vergonha ou revolta pela pessoa que você era, quando ainda não conhecia o que conhece agora sobre a graça, você sente uma ternura por aquela pessoa que estava buscando a Deus do jeito que sabia. Isso é transformação pura. Pelo amor de Cristo, você não está rejeitando sua história espiritual. Está abraçando toda a sua caminhada como parte do plano perfeito de Deus para te levar onde você está hoje. Oitavo sinal. Sua energia não está mais sendo drenada por conflitos internos espirituais constantes. Antes, você gastava uma quantidade enorme de energia mental brigando consigo mesmo espiritualmente, se julgando por não ser santo o suficiente, tentando ser diferente do que Deus te criou para ser. Agora, mesmo que ainda existam desafios e áreas de crescimento, você não está mais em guerra civil com sua própria alma. É como se diferentes aspectos da sua personalidade tivessem finalmente se sentado para conversar na presença de Jesus. Em vez de gritar uns com os outros, em acusação e condenação. Billy Graham sempre enfatizava que quando uma pessoa experiencia a verdadeira transformação em Cristo, isso não beneficia apenas ela, mas toda a comunidade de fé ao seu redor. Cada pessoa que se torna inteira através da graça diminui a quantidade de julgamento religioso no corpo de Cristo. Cada pessoa que integra sua humanidade com a santidade divina para de projetar suas inseguranças espirituais nos irmãos. Cada pessoa que encontra sua identidade em Jesus para de precisar que o mundo cristão seja perfeito para se sentir amada por Deus. Então me conta aqui nos comentários, quantos desses sinais estão tocando sua alma neste momento? Que partes da sua jornada com Cristo você reconhece nessas descrições? E mais importante ainda, como você vai honrar esse processo sagrado que o Espírito Santo está realizando dentro de você? Se essas palavras estão encontrando eco no seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre como Deus trabalha de forma silenciosa mas poderosa na vida dos seus filhos. Compartilhe também sua história conosco. Conte para nossa comunidade o que você tem aprendido sobre a graça transformadora de Jesus. Sua experiência pode ser exatamente o que outro irmão precisa ouvir hoje para reconhecer a obra de Deus na própria vida